Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente, né, que em cada Eucaristia nós somos chamados a aprofundar a nossa fé em Jesus, que é mais forte do que tudo, né? Então, inclusive do que da morte. Então que nós possamos estar desejosos, né, sempre de crescermos mais, né? Que nós realmente possamos ter bastante fé, né, em Jesus. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 e 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 e 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E o que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou entre eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. E disse o rei: Vira-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: Vai bem como mancebo com Absalão? E disse Cuse: Sejam com aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a morte de Absalão, né? E aí Davi, né, quando soube da morte do filho, né, ele chorou, né? Ele chorou muito, né? Ele ficou muito triste, né, com a perca do filho dele, né? Que aí, né, um homem, né? Ele avistou um homem que vinha correndo sozinho, né? E aí pôs-se a gritar, e aí avisou o rei que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova, né? E aí o rei falou, né? Passa e espera aqui. Então, Davi recebeu o homem, né? E o homem falou, né? Trago-te o Senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem com o jovem Absalão? Né? Perguntando do filho dele. E aí o homem disse, né? Tenham a sorte deste homem, deste jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. Então,
E aí foi assim que ele descobriu que o filho dele morreu. E aí ele chorou bastante, né? E aí, pro povo de Israel, né? Aquele dia que o pessoal estava, né, comemorando, né? Porque era uma vitória, né? Os inimigos de Davi, né, foram destruídos, né? Aquilo ali imediatamente se transformou numa grande tristeza, né? Porque o povo, né, soubera, né, que o rei estava triste porque, né, o seu filho faleceu, né? Então que a gente possa realmente refletir sobre isso, tá certo? E agora né, falando do Evangelho, a gente vai falar agora de Marcos, né? O Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço de os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E, assombrando-se com grande espanto, mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, Jesus fala assim: não tenhais medo, basta ter fé. E aí, né, a ressurreição, né, nós vemos no Evangelho, nós temos Jesus diante da morte da filhinha de Jairo, né? Voltando aqui a falar da primeira leitura, né? Também a gente vê a situação desafiadora, né, de doença, dor e luto, né? O relato dramático, né, de Absalão, né, que era um filho que desejava matar seu pai, mas que jamais conseguiu matar o amor que seu pai nutria por ele, né? A gente viu isso na primeira leitura. No Evangelho a gente vê, né, o amor de Jairo pela sua filha, né, pedindo a Jesus para que a curasse, né? Então, a ressurreição
que Jesus realiza nela é uma imagem, né, da ressurreição que todos nós viveremos um dia, né? Inclusive os nossos entes queridos que já partiram, né? Precisamos ter fé de que a morte não tem a última palavra, né? O amor de Jesus ressuscitado é mais forte que o mal, a doença e a morte, né? Então, que a nossa fé nesta verdade nos faça chegar à plenitude do amor de Cristo e que nós também, assim como Jairo, né, que teve fé em Cristo, né, e Jesus curou a sua filha, né, da enfermidade dela, né, Jesus curou a filha de Jairo, né, da enfermidade dela. A gente tem que ter fé também que Jesus cura as nossas enfermidades, nos livra dos obstáculos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.